A teoria do hábitos em Bourdieu, tema de redação para o Enem, e de Jardias de Vasconcelos. O que é a teoria do hábitos? Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a representação do modos de pensar de uma determinada sociedade ou de tendências sociais. De tal modo, o cidadão não existe individualmente. A pessoa é produto das relações sociais. Com efeito, o homem é o seu mundo linguístico, o seu cérebro logocêntrico, a memória ideologizada como representação do hábitos político. Assim sendo, o homem é o seu cérebro, como produto do meio, uma vez mimetizado, será sempre a reprodução da mimetização. Não há o homem particularizado. O indivíduo é a sua colonização social. Portanto, o cérebro cumpre o comando dado pelo seu hábitos natural na estruturação da memória cognitiva, sendo a ideologia do meio político estruturado. Portanto, o homem é a sua representação tribal, mesmo vivendo em uma sociedade de massa instrumentalizada. A razão cognitiva dialética é muito rara. Desta forma, o hábitos é um sistema cultural organizado com suas tendências ideológicas, sendo a pessoa a sua percepção cultural, produto do meio no qual está inserido. O homem não consegue perceber que ele mesmo não existe. Deste modo, é constituído a cognição de cada indivíduo como representação das ideologias sociais. Sendo assim, são múltiplos os hábitos formatados por mecanismos miméticos. Portanto, o hábitos é a realidade vivida, representada ideologicamente. As pessoas são socializadas em suas oportunidades objetivas como produção cultural dos grupos sociais. O hábitos molda a cognição de cada pessoa como resultado sociológico dos meios específicos. O homem é a sua representação ideológica. O conceito de hábitos em Bourdieu
é entendido como substrato cultural, a superação da relação da autonomia do indivíduo com a sociedade, como se pudesse ser e existir fora do seu grupo social. O hábitos é absolutamente determinante, de tal modo jamais permitirá que um ateu epistemológico seja um evangélico pentecostal. Contrariamente, do mesmo modo. Portanto, é exatamente a leitura de classe social. O homem é essencialmente a formatação do seu meio. Assim sendo, não é possível um cortador de cana aprender física quântica. No entanto, o homem consegue pensar e ser induzido pelo hábitos de uma realidade política diferente do seu mundo social. Como exemplo, o proletário assumindo ideologia de direita, pelo mecanismo de colonização da elite dominante, as ideologias do neoliberalismo. Entretanto, consecutivamente, não se trata da capacidade cognitiva. O QI é sempre o mesmo, resultado do único DNA. Todavia, o meio trava ou facilita o desenvolvimento cognitivo da pessoa. Com efeito, relaciona deste modo. O indivíduo é determinado pela estrutura ideológica social. As ideologias de tendências culturais, através do meio, criam as disposições, o modo de ser, sentir, pensar e agir coletivamente, exemplificando os múltiplos meios. O marxismo é um hábito. Como são as diversidades culturais, pentecostalismo, neoliberalismo, social-liberalismo, etc. Para que haja evolução social de uma nação, fundamental o conhecimento dos diversos hábitos que travam o desenvolvimento civilizatório de um povo. Fundamental a superação dos diversos hábitos que são instrumentos culturais de dominação, tais quais como os sistemas religiosos, as diversas pedagogias instrumentalizadas e os meios de comunicação como reprodução da dominação política e econômica de uma nação. No entanto, qual a problemática para a evolução das civilizações? A cultura é sempre um fenômeno de curral e de Jardias de Vasconcelos,